Neste telefone existem quase 100 milhões de transistores. Neste computador, há mais de 1 bilhão. O transistor está em praticamente todos os dispositivos eletrônicos que usamos, TVs, rádios, brinquedos eletrônicos. Mas como isso funciona? O princípio, na verdade, é incrivelmente simples. Ele funciona exatamente como esse interruptor, que controla o fluxo de corrente elétrica. Quando ele está desligado, dizemos que ele está no estado 0. E quando ele está ligado, dizemos que está no estado 1. E dessa forma que nossas informações são armazenadas e processadas, em zeros e uns e em pequenos pedaços de corrente elétrica. Mas ao contrário desse interruptor, um transistor não tem partes móveis. Ele também não exige um controlador humano. E além disso, ele pode ser ligado e desligado muito mais rápido do que eu posso acionar a chave. Finalmente, o mais importante, ele é incrivelmente pequeno. Bem, isso tudo graças ao milagre dos semicondutores. Na verdade, a ciência dos semicondutores. Silício puro é um semicondutor, o que significa que ele conduz corrente elétrica melhor que os isolantes, mas não tão bem quanto os metais. Isso porque um átomo de silício tem 4 elétrons na sua camada mais externa ou camada de valência. Isso permite com que ele forme ligações com os seus 4 vizinhos mais próximos, o que forma um cristal tetraédrico. Mas uma vez que todos esses elétrons estão presos em camadas, alguns nunca terão energia suficiente para escapar dessas camadas e percorrer o material. Então, o silício tem um pequeno número de cargas móveis, o que faz dele um semicondutor. Agora, isso não seria tão útil sem a arma secreta do semicondutor, o doping. Você realmente já deve ter ouvido falar disso, quando um atleta injeta uma substância estranha no seu corpo a fim de melhorar o seu desempenho. E é realmente dessa forma que isso acontece, só que em nível atômico. Existem dois tipos de dopagem, tipo N e tipo P. Para fazer um condutor do tipo N, você pega um silício puro e injeta uma quantidade de um elemento com 5 elétrons na camada de valência, como o fósforo, por exemplo. Isso é útil porque o fósforo é semelhante o suficiente ao silício para se encaixar na estrutura, mas ele traz um elétron extra. Isso significa que agora o semicondutor terá mais elétrons para conduzir eletricidade. Na dopagem do tipo P, um elemento com apenas 3 elétrons na camada de valência é adicionado à estrutura, como o boro, por exemplo. Isso cria um buraco, que é um lugar onde deveria haver um elétron, mas não há, e mesmo assim isso aumenta a condutividade do silício, porque os elétrons podem passar por esses buracos. Agora, embora sejam os elétrons que se movem, gostamos de falar sobre os buracos se movendo, porque há muito menos buracos do que elétrons. E o furo é a falta de um elétron, que age como uma carga positiva, e por isso o semicondutor do tipo P é chamado dessa forma. O P significa positivo e os buracos são considerados cargas positivas que estão se movendo e conduzindo corrente. Um erro comum é considerar que os condutores tipo N são carregados negativamente e os tipo P são carregados positivamente. Na verdade, ambos são neutros, porque ele tem o mesmo número de elétrons e prótons dentro deles. O N e o P realmente se referem apenas ao sinal de carga que pode se deslocar dentro delas. Assim, tipo N é que os elétrons negativos podem se mover e tipo P é que um buraco positivo que se move, mas ambos são neutros. Um transistor é feito com ambos os semicondutores, um tipo N e um P. Uma configuração comum tem um tipo N nas extremidades com um P no meio. Assim como um interruptor, um transistor tem um contato elétrico em cada extremidade e esses são chamados de emissor e coletor. Mas em vez de um interruptor mecânico, há um terceiro contato elétrico chamado de base, no qual é isolado a partir do semicondutor por uma camada de óxido. Quando o transistor é fabricado, as camadas N e P não se mantêm paradas. Os elétrons, na verdade, que estão na camada N, são atraídos pela camada P e preenchem esses buracos, o que cria algo chamado de camada de depressão. E o que acontece nessa camada? Aqui as cargas não podem mais se mover, pois não há elétrons livres, pois eles preencheram os buracos na camada tipo P. Isso faz com que P fique negativo por ter ganho elétrons. Isso é importante porque P agora vai repelir qualquer elétron que venha de N. Assim, a camada de depressão efetivamente atua como uma barreira, impedindo o fluxo de corrente elétrica através do transistor. Então agora, o transistor está desligado como um interruptor aberto, está no estado 0. Para ativá-la, você tem que aplicar uma pequena tensão positiva na base, isso atrai os elétrons mais e supera a repulsão da depressão. Isso, na verdade, reduz a camada de depressão, de modo que os elétrons podem se mover através e formar um canal de condução. Assim, o transistor agora está ligado e está no estado 1.
Isso é incrível porque apenas explorando as propriedades de um material cristalino, temos a capacidade de criar um interruptor que não tem peças em movimento e que pode ser ligado e desligado muito rapidamente com apenas uma pequena tensão. E o mais importante, ele pode ser feito muito pequeno. Hoje, os transistores têm cerca de 22 nanômetros de largura, o que significa que são apenas cerca de 50 átomos de largura. Mas, para continuar seguindo a lei de Moore, eles vão ter que ficar cada vez menores. Essa lei afirma que a cada 2 anos o número de transistores em um chip deve dobrar. O problema é que, como os terminais precisam ficar cada vez mais próximos, os efeitos quânticos começam a parecer mais significativos e os elétrons começam a escapar de um lado para o outro. Dessa forma, não seremos capazes de criar uma barreira alta o suficiente para impedi-los de fluir. Então, esse será um problema real para os transistores do futuro, mas provavelmente a solução está a pelo menos 10 anos no futuro. Então, até lá, os transistores da forma como conhecemos continuarão se mantendo melhores.